Samantha e nós vamos continuar conversando sobre os conteúdos de ciências. E aí, no último vídeo, a proposta de atividade prática foi elaborar um alto-falante para celular. Você fez o seu? Eu vi nas redes sociais que vários colegas fizeram, se divertiram e perceberam que realmente aquilo que nós construímos amplifica o som. E você sabe por que aquela estrutura sólida, usando copo plástico, rolo de papel higiênico, como tudo aquilo faz amplificar o som? Olha, nós temos que lembrar que nós falamos que o som se propaga pelo ar, por meios líquidos e sólidos. E olha só que legal, o meio sólido é o que mais facilita a transmissão do som e também com que ele se espalhe. Aquela estrutura toda fechada do rolo de papel higiênico e também do copo plástico, essas estruturas ajudavam a direcionar o som e, consequentemente, aumentar a potência dele. A potência, quando a gente fala, nós temos que lembrar de intensidade, que é outra característica do som, não é mesmo? Tá, mas nós estávamos falando sobre o som, vimos suas características e também tínhamos atividades para resolver. Preste bastante atenção, vamos dar uma olhadinha nelas. A atividade proposta era a atividade do livro de atividades, página 57. Se você não tem o seu livro, não conseguir resolver, não tem problema, é só acompanhar aqui comigo, ok? A questão era número 8. Existem muitos problemas de saúde que podem fazer com que uma pessoa perca a audição. Além disso, algumas pessoas já podem nascer com deficiência auditiva, porém, isso não impede que elas se comuniquem. Olha só, nós percebemos isso no vídeo anterior, que eu comecei me apresentando usando a linguagem de sinais. Você se lembra? E aí, você pesquisou informações e tentou aprender sobre isso? Espero que sim. Mas vamos continuar a nossa atividade. Assinale as formas com que as pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva podem perceber os sons do ambiente e ou se comunicar. No vídeo anterior, nós vimos que o nosso corpo percebe o som e que tem elementos, instrumentos que nos ajudam na audição. Vamos dar uma olhada. Essa primeira imagem aqui, você acha que aparelhos auditivos, que são esses instrumentos que o menino está usando, você acha que eles auxiliam na audição? Sim, auxiliam, com certeza. Eu, inclusive, já tive alunos que usavam esse aparelho, porque ele tinha dificuldade de ouvir. Coloca o aparelho, ele consegue escutar como uma pessoa que não tem deficiência auditiva. Próxima imagem, bengala e cão-guia. Você acha que uma bengala e a ajuda do cão-guia vão facilitar na audição? Não, né? Você ter uma pessoa com deficiência auditiva, se ela tiver bengala ou um cão-guia, isso não vai ajudá-la a ouvir melhor. A bengala e o cão-guia vão auxiliar pessoas com deficiência visual, que é o nosso próximo assunto. Falando em próximo assunto, ao final deste vídeo, vou passar outra atividade prática para você fazer aí na sua casa, para você continuar se divertindo. Então, continua aqui comigo. Vamos lá. A próxima imagem é Língua Brasileira de Sinais, Libras. Você acha que essa linguagem, a forma de comunicação por Libras, auxilia as pessoas com deficiência auditiva? Sim, porque elas não conseguem emitir sons e também não conseguem ouvir claramente os sons.
porém, por meio de libras, elas conseguem se comunicar. E a última imagem é uma criança sentindo a vibração do som pelo tato. Sentir a vibração do som pelo tato ajuda pessoas com deficiência auditiva? Sim, porque nós vimos que o nosso corpo percebe a vibração. E pessoas com deficiência auditiva têm essa capacidade mais aprumada. Por quê? Como ela não tem o sentido da audição, outros sentidos se desenvolvem mais. Inclusive, há muitas pessoas surdas que tocam instrumentos. Olha só que incrível! A pessoa não consegue ouvir o som, mas sente a vibração. E dependendo da vibração, percebe o timbre, ou seja, a nota que está sendo emitida por aquele som. Veja como o nosso corpo, ele é muito potente. Ele consegue fazer coisas extraordinárias. E já que nós estamos falando de som, toda vez que eu penso em som, me vem à cabeça música. Para você também? Quando eu penso em música, eu lembro de alguns shows. E agora, nesse momento de isolamento social, tem acontecido muitas lives de diversos cantores, de vários estilos. Eu mesmo tenho acompanhado algumas aí para poder me distrair nesse período de quarentena. Mas vamos olhar a imagem e tentar identificar que tipo de instrumento musical tem aí. Você reconhece esses instrumentos musicais? Eu penso que a bateria é a mais fácil da gente identificar, não é? A minha irmã toca bateria e eu acho muito massa. Tem outro instrumento musical aí. Esse aqui, a minha irmã também toca, é a guitarra. Você toca guitarra? Ou conhece alguém que toca guitarra? É um instrumento muito legal também. E tem esse outro instrumento de corda. Esse instrumento, ele é mais diferente. Esse instrumento é o baixo. E ele é ótimo, ele é essencial para compor a harmonia e o ritmo da música. E além disso, né, todos os sons dos instrumentos, tem também o som produzido pelo vocalista dessa banda, não é mesmo? E as pessoas estão curtindo e possivelmente também estão fazendo sons e algum barulho. Mas, além do som, essa imagem nos indica ou nos revela outras coisas. Que coisa faz parte de um som que a gente consegue identificar nessa imagem? Olha só. É a iluminação, é a luz. E é isso que nós vamos começar a estudar. Nesse capítulo 4, o tema é Investigando a Luz. E nós vamos perceber como a luz é importante, faz parte do nosso dia a dia e também tem muitas características, coisas parecidas com o som. Vamos dar uma olhadinha. Se você tiver o seu livro do volume 2, você pode abrir na página 21. Antes de começar o conteúdo e logo no início, há uma proposta de atividade. Vamos fazer juntos? Olha só, é da seção Diga Aí. A questão diz o seguinte: no capítulo anterior, você estudou o som e suas características. Agora, vamos ver o que você já sabe sobre a luz? Como assim? Nem começamos o conteúdo e já me pergunta coisas sobre esse assunto? Claro, você vai perceber que você já sabe muitas coisas sobre a luz. Olha o exemplo aí. Questão número 1. Circule de amarelo os objetos relacionados ao som, que nós já estudamos. E de azul, aqueles que têm a ver com a luz. Então, vamos lá. O microfone. Você acha que ele está relacionado ao som ou à luz? É ao som. Por isso, nós vamos circular de amarelo. A bateria. Acabamos de ver na imagem anterior.
A bateria está relacionada ao som, com certeza. O óculos está relacionado ao som ou à luz? Eu não sei direito, eu só sei que óculos serve para a gente enxergar melhor. Se a gente enxerga, a gente só consegue ver quando tem luz ou quando está muito escuro? Quando tem luz. Por isso que o óculos está relacionado à luz. Sempre que a gente falar de informações relacionadas à imagem, a gente vai relacionar a luz, porque a gente só consegue enxergar quando tem luz, ok? Próxima imagem, caixa de som. Nossa, o próprio nome diz, caixa de som está relacionada ao som, por isso a gente vai circular de amarelo. O próximo, lâmpadas. A lâmpada emite luz, por isso lâmpada a gente vai circular de azul. Cordas do violão. As cordas produzem som ou luz? Produzem som, por isso a cor é amarela. Luz de neon. A luz de neon é uma luz bem diferente e é um tipo de luz, por isso a gente vai circular com a cor azul. E por fim, mesa de controle de luz. Olha só, nos shows sempre tem alguém cuidando do som, para ele não ficar nem alto nem baixo, ficar na intensidade correta, mas também tem outras pessoas que cuidam da iluminação, para ficar sincronizada com a música ou para agradar o público. Por isso, a mesa de controle de luz, nós vamos circular de azul, porque está relacionada à luz. Olha só, antes de começar esse assunto, nós já sabemos os elementos relacionados à luz, que são diferentes do som, ok? Bom, vamos entender então o que é a luz. Essa informação está lá na página 22 e o título é Na Onda da Luz. Por que será que está escrita essa palavra onda da luz? O que a onda tem a ver com a luz? Você sabe? Vamos dar uma olhada mais de pertinho nesta página. Nesta página, a informação que tem é muito importante, diz o seguinte: assim como o som, a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos. Olha só a primeira semelhança da luz em relação ao som. A luz também é uma onda, mas ela se movimenta de maneira diferente em relação ao som e ela é identificada pelos nossos olhos. E o som era pelo ouvido. A luz é um tipo de onda, por isso o título é Na Onda da Luz. Mas agora tem uma diferença em relação ao som, porque a luz se espalha, se propaga por qualquer lado, e mesmo quando não tem partículas. Lembra quando a gente falou sobre o som e nós vimos que o som só se espalha no meio gasoso, líquido ou sólido? E que no espaço onde não tinha nada disso, ou seja, no vácuo, não tinha som. E nós falamos também de filmes que mostram o som acontecendo ou se espalhando no espaço, e nós vimos que isso não é real. A luz não, ela se espalha em qualquer lugar, que é o que acontece com a luz do sol. O sol, então, ele é uma fonte de luz e espalha toda a luz que é produzida pelo espaço e chega até o nosso planeta Terra. E é graças a essa luz que a gente consegue enxergar todas as coisas. Só para você ter noção de como a luz é rápida
Na verdade, é a coisa mais rápida que existe. A luz, ela tem uma velocidade de quase 300 milhões de metros por segundo. É esse número aqui embaixo, olha só. Isso significa que a cada segundo, a luz, ela se desloca quase 300 milhões de metros. Isso é demais. E também, para você ter noção de como o Sol fica longe da Terra, a luz, mesmo com essa velocidade muito rápida, ela demora 8 segundos para chegar até nós. Isso mesmo. Isso significa que a luz que nós vemos nesse segundo, na verdade, foi produzida há 8 segundos atrás e que demorou esse tempinho para chegar até nós. Muito legal, não é? Mas o Sol, ele produz luz própria. Por isso, é chamado de corpo luminoso. Há também outros tipos de corpos luminosos. Vamos dar uma olhada. Tem, além do Sol, alguns seres vivos, como é o caso do vagalume, que produz sua própria luz. Quando você for estudar sobre os animais, você vai aprender sobre bioluminescência, que é a capacidade de alguns seres vivos produzirem luz. Mas, além do Sol e dos seres vivos, há também outros corpos luminosos, que é o caso das lâmpadas, ou também de lanternas, que são objetos que produzem luz, ou seja, são corpos luminosos porque iluminam. Isso é o caso do Sol, seres vivos, lanterna ou lâmpada. Mas existe uma diferença aí. Por quê? O Sol e o vagalume são corpos luminosos naturais e a lâmpada artificiais. O que seria isso? Quando tem um corpo luminoso, ou seja, um elemento que produz luz, ele também pode ser chamado de fonte de luz. Tem a fonte de luz natural, quando ela é produzida por seres vivos ou pelas estrelas, como é o caso do Sol. Mas tem também fonte de luz artificial, que são elementos que produzem luz, mas que são aparelhos produzidos pelo ser humano, como é o caso da lâmpada e da lanterna. Esse aparelho aqui produz luz não de maneira natural, mas porque tem um monte de equipamento aqui que faz com que ele produza luz. Tanto que, se eu desligar, não produz mais luz. É diferente do Sol, que ele produz naturalmente. Ele não é um elemento produzido pelo ser humano. E o vagalume também. É uma fonte de luz natural. E aí na sua casa, tem fonte de luz natural e artificial? A natural é da luz do Sol e a artificial, a lâmpada. Tem também, aqui no meu caso, a lanterna, que eu gosto muito de brincar. Outra fonte de luz aqui da minha casa é a tela do meu celular, que também produz luz. E isso tudo é fonte de luz artificial. Não se esqueça, ok? Além de fontes de luz ou corpos luminosos, tem também os corpos iluminados, ou seja, elementos que não produzem luz, mas recebem, ou seja, são iluminados. É o caso, por exemplo, da Lua. A Lua, a gente consegue ver às vezes no céu uma parte dela ou todo o lado da Lua voltado para a Terra iluminado, porque a Lua recebe luz do Sol. A Lua não é um corpo iluminado, não é um corpo luminoso, é um corpo iluminado, porque a Lua não produz luz. Aqui na minha casa, por exemplo, comigo,
eu tenho alguns elementos que são iluminados, ou seja, não produzem luz, que é o caso do meu mouse, não produz luz, essa garrafinha d'água não produz luz, e tudo que não produz luz é chamado de corpo iluminado. E o que produz luz? Corpo luminoso. Para esta semana, para você verificar todas essas informações que nós aprendemos nesta videoaula, a atividade é o volume 2, página 24. Lembrando que se você não tiver o seu volume 2 ainda, não tem problema. Você pode acessar pela plataforma do Positivo On. E agora, como nós temos feito sempre, vamos para a atividade prática. Para essa atividade prática, e como todas as outras, você vai precisar de alguns materiais. Então, sugiro que você anote todos eles ou tire print da tela. O nome dessa atividade prática é Pega a Luz. Eu que inventei esse nome porque é uma adaptação da brincadeira pega-pega. Como assim da brincadeira pega-pega? Quando você ia à escola e brincava com seus colegas, não tinha aquela brincadeira que tinha o pegador que tinha que pegar algum outro colega. Quando o colega era pego, ele se tornava o pegador e tentava buscar todos os outros. É mais ou menos a mesma coisa, só que nesse caso vai buscar luz. Como assim pegar luz? Anote os materiais aí. O que você vai precisar? Primeiro, luz natural. Qual luz natural que nós vimos hoje, que é um corpo luminoso? A luz do sol. Além disso, um espelho. E já que nós estamos falando de espelho, na verdade é um pedaço de espelho ou um espelho pequeno. E uma parede. Minha nossa, como assim? Que brincadeira louca é essa? É o seguinte, essa brincadeira é para você conhecer já algumas características que nós vamos estudar sobre a luz. Então, vamos lá entender como fazer essa brincadeira do pega-luz envolvendo as pessoas aí da sua casa. Tá, primeiro você precisa conseguir um espelhinho. Aqui na minha casa, por exemplo, eu encontrei esse aqui. Então, eu tenho essa escova e na outra parte da escova tem um espelho. Muitas vezes, em itens de maquiagem, também acontece isso. Tem a parte da maquiagem e tem um espelho aqui ao lado. Mas só vai pegar se a pessoa, dona da maquiagem, permitir o uso, certo? Como nós precisamos de luz natural, e agora a luz natural nesse instante não está tão forte aqui na minha casa, eu vou usar a ajuda de uma lanterna, que também é uma fonte de luz. E nós estudamos isso, lembra? Bom, você e as pessoas da sua família, porque cada um vai ter que ter um espelho, tá? Você e as pessoas da sua família vão posicionar o espelho de maneira que fique aparecendo ou que reflita na parede. Está vendo a luz ali, ó, refletindo na parede? E essa é a brincadeira. Cada um vai ter o seu ponto de luz na parede. Você vai escolher, ou o grupo vai escolher quem começa a brincadeira e a pessoa vai ter que pegar, conforme vai mexendo assim, vai ter que pegar o outro ponto de luz. O ponto de luz que for pego passa a ser o pegador e assim você vai brincando e se divertindo aí com a sua família. Espero que você goste e já perceba uma característica da luz, que nós falaremos nos vídeos seguintes. Quando você estiver fazendo atividade, lembre-se de postar nas redes sociais, usando a hashtag SPE com você. Escreva seu nome, a cidade onde você mora e que é uma atividade de ciências. E assim eu vou continuar acompanhando todas as atividades que você está fazendo aí. Divirta-se durante essa semana e até o próximo!